Olá pessoal, Lucas aqui, sou artista da Coreto Studios. Estou no meu último vídeo a respeito do nosso jogo indie do Bye Bye Johnny. Já postei alguns devlogs e agora eu gostaria de fazer um encerramento com alguns aprendizados que a gente teve. Desenvolvi um roteirinho aqui pra gente falar. Então a gente postou o jogo na Tavern Jam. O jogo ele tava funcionalmente finalizado. Você jogava o jogo e ia até o fim, sem bugs, sem problema nenhum. Então o jogo ele estava funcional. Existia um ranking lá dos melhores jogos e a gente ficou bem abaixo. A gente tinha consciência de que isso poderia acontecer, mas como eu falei também, a gente quis participar dessa Game Jam para aprender. E olha só, eu tô aqui agora fazendo um vídeo sobre o que a gente aprendeu. Então eu acho que valeu a pena. Nas semanas seguintes à entrega do jogo na Game Jam, adicionamos mapas, arquivos de áudios, imagens, expressões de personagens e a gente removeu mais de 30 mil linhas de parte do projeto, sem cortar a história, tá? Todas as nossas mudanças passam por aí. Como acontece em geral nas Game Jams, a gente tinha um prazo bem curto para finalizar o jogo. E o que isso força a gente a realizar? A gente consegue pensar de forma mais objetiva. Por que o jogo é tão diferente, né? Pelo menos, por que o jogo é tão diferente, né? Principalmente a questão visual de quando a gente lançou na Jam e como tá agora, né? É justamente porque a gente não ligou para isso. A gente realmente teve um foco total em fazer funcionar o jogo. Era um mínimo funcional, porque era uma semana e a gente tinha que entregar um jogo pronto. Aqui já foi um aprendizado legal, porque às vezes a gente pensa em muitas coisas que travam. Eu não vou entrar na questão assim de que não são importantes. É óbvio que o visual e a identidade do jogo, tudo isso era importante, mas pensar em isso tudo ao mesmo tempo trava o andamento do projeto. Por que depois a gente conseguiu desenvolver bem o Johnny? Porque ele já estava funcionando. O jogo só estava funcionando e depois a gente só tá, então agora a gente vai adicionar cor. E aí adicionamos cor. Se a gente fizesse isso desde o início, muito provavelmente a gente ia se embananar muito. Então isso ficou muito claro pra gente. A gente precisa de uma semana focada, fazendo o que deve ser feito. O segundo aprendizado que entregou o jogo, né, a gente teve tranquilidade de olhar para ele, né, julgar e pensar coisas que ficariam melhores, que combinava mais com o jogo. Estabeleceu que as músicas seriam de rock, né, um som de guitarra, uma bateria, trazendo essa vibe rock and roll pro jogo. Os bustos dos personagens novos, teve as imagens de fundo nova, teve os botões da corrida. Tudo isso a gente modificou, trazendo uma identidade, né? Então isso é uma coisa que a gente conversava até bastante no Daratrini Origin, que é o outro jogo nosso indie, que é o nosso projeto principal. E o que seria ter uma identidade? O RPG Maker ele tem muitas coisas nativas. E tirar essa roupagem do RPG Maker, de você olhar um jogo, no nosso jogo Daratrini Origins, a gente ficou muito feliz que teve um comentário de uma pessoa perguntando se a gente tinha desenvolvido o jogo na Goldot. Já tem uma missão realizada, né? Que era tirar a roupagem de RPG Maker do jogo e tentar dar uma identidade nossa. Outro aprendizado que a gente teve foi com relação mais à corrida, com relação ao feedback visual que você dá para o jogador. A gente desenvolveu um sistema na parte das corridas do jogo, onde a gente queria trabalhar as escolhas de uma manobra arriscada e uma manobra segura. Para o Johnny chegar em primeiro, você precisava arriscar algumas vezes, mas existia uma porcentagem de chance daquela manobra dar certa ou errada. E tinha uma barra de disciplina, você acumulava também uma quantia de porcentagem quando você escolhia a manobra segura. Para a arriscada dar certa, você somava a porcentagem que estava ali em cima do botão de manobra arriscada, somando com o valor da disciplina. E aí você tinha a real chance da manobra arriscada dar certo. Essa é a forma que a gente desenvolveu o jogo, mas tornar isso claro para o jogador não foi uma tarefa simples e a gente não conseguiu no primeiro momento, né, na versão que foi para Jam.
né? O pessoal não entendeu como funcionava. O feedback ele não é necessariamente uma decoração do jogo, não é só para o jogo ficar bonitinho. O jogador precisa entender, ele precisa ficar claro para ele o que está acontecendo. Se ele escolheu algo, é bom que você reforce para ele que ele escolheu mesmo aquilo que ele queria e ter uma resposta condizente. Então o sistema ele pode funcionar, ele pode estar funcionando perfeitamente, mas pode parecer para o jogador que não está dando certo, ou ele só não está entendendo. O jogo não revela para ele o suficiente para ele entender o que ele está fazendo. Então as coisas precisam ficar bem claras. Então a gente também foi um aprendizado de sempre reforçar feedbacks visuais das escolhas do jogador. Ele escolheu fazer isso, tá? Então vamos deixar bem claro que ele fez isso, que a escolha dele foi essa. Ah, então tem um som, então vamos garantir que o som também indique para ele também que aquilo foi feito. Outro aprendizado que a gente teve foi com relação a uma parte do mapa. Foi onde a gente mais tentou trabalhar a questão das escolhas no diálogo. A gente usou muito if um dentro do outro e repetindo frases, né, repetindo falas. E foi justamente este mapa que deu aquele monte de linhas no jogo, né? E como a gente resolveu? Usando eventos comuns. São eventos que você pode acessar eles sem precisar reescrevê-los. Você consegue reaproveitar um código sem precisar reescrever ele. Quando você escrever um código e percebeu que você vai precisar dele de novo, já considere usar os eventos comuns, tá? Isso no RPG Maker, tá, pessoal? Outro aprendizado bastante importante é encontrar bugs em jogos é totalmente natural, principalmente em fase de desenvolvimento. Acontece aquele erro que você até já resolveu algo parecido antes. Então você testa o jogo e deu problema, você identifica onde está o problema e vai lá no evento arrumar. E você arruma, você tem certeza que aquilo resolveu, mas você não testou, você não validou no jogo. Você não abriu o jogo e jogou de novo. E aquilo que você fez, ou melhor, às vezes você até testa o jogo, você vai até onde estava o problema e resolveu. Mas ele desenvolveu um outro problema mais adiante no jogo, mas você não jogou até essa parte. Então é comum você resolver coisas que podem quebrar outras. Então sempre joguem o máximo possível, né, do jogo. Vamos supor, se você está testando um mapa e até certo ponto do jogo ali naquele mapa você viu que aquele problema foi resolvido, mas tem mais coisas para fazer naquele mapa. Joga o mapa inteiro até você sair para ver se realmente não quebrou nada ali. Mas o resultado mais valioso não foi nada disso. Mas eu acho que a gente aprendeu a separar, de certa forma, o funcionamento de experiência, né, a experiência de quem está jogando, né, qualidade de quantidade e uma correção técnica de uma validação real. Isso para um desenvolvimento de jogos, principalmente numa equipe, vale bastante. A entrega de algo não encerra o aprendizado que você tem com aquilo, sabe? E esse jogo já deu um legado pra gente, que é da gente focar na semana no que deve ser focado. Então a gente conversa, a gente vê o que precisa ser feito e a gente vai fazer o que precisa ser feito. Assim como a gente fez o jogo em uma semana, nos nossos projetos agora a gente planeja a semana e faz o que é para ser feito na semana. Se a gente descobriu algo que possa ser melhorado naquela semana, a gente anota e deixa numa espécie de backlog e deixa lá para em outra semana a gente conversar e ver se aquilo vai entrar para as coisas daquela semana, entendeu? Então a gente criou essa forma de trabalhar. Antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pensem numa entrega em geral. Não precisa nem ser jogo. Acho que não precisa nem ser jogos. Pode ser um projeto seu que você finalizou. Quero saber de vocês. A perguntinha aqui: a maior lição que você aprendeu somente depois da entrega? Você pode colocar nos comentários aí que a gente vai querer saber, tá bom? Então é isso, obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não vai ter mais devlogs do Johnny, mas a gente vai seguir depois com o Dara Trim, que aí é o nosso grande projeto. E esse vai longe, tá? Espero que vocês possam acompanhar também. Um abraço a todos e até mais.